frações. Pessoal, vamos começar falando em frações racionais. Observe o seguinte, são frações do tipo A dividido por B, com A pertencendo ao conjunto dos inteiros e B pertencendo ao conjunto dos inteiros sem o zero, né? Quando tem aquele asterisco lá em cima, é porque não tem zero. Bom, uma fração própria é aquela onde o numerador é menor que o denominador. Uma fração imprópria, e aí o resultado da fração vai ser menor que 1. Uma fração imprópria é aquela onde o numerador é maior que o denominador. E nesse caso a solução é maior que 1. E uma fração aparente é aquela onde A é divisível por B, ok? E aí a gente, na verdade, não tem uma fração. A gente vai pensar da seguinte maneira, eu posso simplificar frações, pessoal. Para simplificar, fazer a simplificação de uma fração, a gente divide o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum. Então dá uma olhada no seguinte, nós temos 20 dividido por 25, ok? 20 dividido por 25. Essa fração é uma fração redutível, dá para simplificar. Qual é o máximo divisor comum ali dos dois? O máximo divisor comum de 20 e de 25 é o 5, né? Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. E aí eu fico com 20 dividido por 5, que dá 4, igual, divididos tudo isso sobre 25 dividido por 5, que dá 5. Quer dizer, então, que nós chegamos a 4/5. Essa fração, pessoal, é uma fração irredutível, tá ok? Essa fração é uma fração irredutível, legal? Agora, se nós continuarmos com isso, a gente precisa falar a respeito da adição e subtração de frações. Pessoal, se elas tiverem o mesmo denominador, a gente vai operar o numerador e manter o denominador. Então dá uma olhada. 2 nonos menos 8 nonos, menos 4 nonos é igual a... Bom, como o denominador é 9 o tempo inteiro, a gente mantém o denominador 9 e operamos a expressão, os numeradores. 2 menos 8 menos 4, que vai nos dar 2 menos 8 dá menos 6, menos 4 nos dá menos 10 sobre 9, ok? Isso, adição e subtração com o mesmo denominador. Se forem denominadores diferentes, a gente vai reduzir ao mínimo múltiplo comum. Pessoal, qual é o mínimo múltiplo comum de 1, 4 e 3? É 12. Então, a gente vai pegar e vai tirar o mínimo. Vou pegar e vou fazer lá, ó, 12 dividido por 1 dá 12. Vezes 3, 36. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 5, 15. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes o menos 1 dá menos 4. Fazendo as operações, nós temos que 36 com 15 é 51. Menos 4, 47 sobre 12. Ok? Denominadores diferentes. Agora, a gente ainda precisa falar a respeito da multiplicação. Pessoal, a gente vai simplificar o que for possível, ok? Vamos simplificar o que for possível, e aí depois disso, a gente vai pegar e multiplicar o que sobrar. Então, dá uma olhada no seguinte, 14 dividido por 7 dá 2 lá em cima e 1 ali embaixo. 9 dividido por 6, simplifica por 3, dá 3 em cima e 2 embaixo. 2 e 2 a gente simplifica. Então, nós ficamos no numerador com 2 vezes 3, que dá 6, e no denominador com 1 vezes 5, que dá 5. Quer dizer, então, que nós ficamos com 6/5, ok? 6/5 é uma fração imprópria, né? O numerador é maior que o denominador. Em seguida, na hora da divisão, a gente deve lembrar o seguinte, para dividir duas frações, a gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Por exemplo, 7/8 dividido por menos 3/2. 7/8 continua 7/8, e nós vamos multiplicar 7/8 por... Pergunta, era menos 3/2, o inverso, não confundir inverso com oposto, o inverso disso vai ser o quê? Menos 2/3. Então, nós ficamos com 7/8, que multiplica menos 2/3. 2 e 8 nós simplificamos, fica 1 e 4. A gente vai pegar e vai dizer que tem o que aqui? Vai dizer que temos 7 vezes menos 1, que nos dá menos 7. 4 vezes 3, que nos dá 12. Temos um outro exemplo, olha só. 12/5
dividido por 4 sobre 1, ou 4 simplesmente. Temos 12 quintos que multiplica o inverso, que é 1/4, 12 dividido por 4, 13, e o 5 lá embaixo. Então nós temos 3 quintos, ok? Essa é a divisão aqui de frações, legal? Agora, se nós levarmos isso em consideração, eu preciso te falar de uma coisa que é o seguinte, número misto. Pessoal, número misto aparece em alguns exercícios de vez em quando. A gente deve lembrar do seguinte, é a soma de um número inteiro diferente de zero com uma fração própria. Fração própria é aquela onde o numerador, ok? Fração própria é aquela onde o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, x mais a sobre b é a mesma coisa que x inteiro e a sobre b fracionário. Que a gente pode pegar e dizer o seguinte, isso é a mesma coisa que, olha só, pega o denominador b, multiplica por x, soma com a e divide tudo isso por b, ok? Soma com a e divide tudo isso por b. Dessa forma nós temos o quê? Dessa forma nós temos um número misto, perfeito? Dessa maneira a gente teria aqui um número misto. Agora, se nós pensarmos nisso, como é que a gente vai fazer a transformação de uma fração em número misto? Por exemplo, 17 sobre 3. Né? Vou pegar o 17 e vou dividir por 3. Vou encontrar quociente 5 e resto 2. E aí você vai pegar e vai me dizer o seguinte, quer dizer que eu fico com 5 inteiros, né? O quociente é a parte inteira, e 2, que é o resto, dividido por 3, que essa é a parte fracionária que não pode ser dividida lá. É por isso que a fração tem que ser uma fração própria. O numerador tem que ser menor que o denominador, porque não dá para fazer a divisão ali, ó, 2 sobre 3. Certo? Então, 17 terços é a mesma coisa que 5 inteiros e 2 terços. Legal? E a gente precisa pensar em número decimal. Pessoal, número decimal é o resultado da divisão de A por B, sendo que B tem que ser diferente de zero. Por exemplo, 4 quintos é igual a 0,8. A gente tem uma classificação básica para um número decimal. Pessoal, o número decimal pode ser exato. Se ele for exato, ok, acabou. O número decimal pode ser não exato. E sendo não exato, pode ser uma dízima periódica ou uma dízima não periódica, ok? Se for uma dízima não periódica, a gente não tem muito o que fazer, são os números irracionais. Se for uma dízima periódica, a gente tem duas possibilidades. Eu posso ter uma dízima periódica simples. E uma dízima periódica simples, pessoal, é quando eu pego, por exemplo, a fração 5 terços e, ao transformar ela num decimal, eu vou encontrar 1,6666. O resto é 2 e ele vai se repetir indefinidamente. Nesses casos, a gente vai dizer que a fração se converte num número decimal periódico ou numa dízima periódica. O algarismo 6 se repete indefinidamente, é chamado de período da dízima. A dízima 1,6666 é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo após a vírgula já vem o período. E eu posso ter uma dízima periódica composta. Por exemplo, 7 dividido por 12. Se a gente for transformar ele num número decimal, você vai descobrir que a gente tem 0,583333 e que o resto é 4, que vai se repetir indefinidamente. Nesse caso, a fração 7 sobre 12 se converte num número decimal periódico ou numa dízima periódica, claro. Agora, o número 3 é o período da dízima. E o número 58, que antecede ele, é chamado de parte não periódica, ou não período, ou ainda antiperíodo. Significa, então, que a dízima 0,583333 é uma dízima periódica composta, porque após a vírgula vem o antiperíodo e só depois é que vem o período. Professor, e como é que eu vou trabalhar com dízima periódica simples e dízima periódica composta? Dá uma olhada. A gente vai descobrir o que a gente chama de geratriz da dízima. Pessoal, geratriz é quem gera, é quem cria, ok? Geratriz é quem gera, é quem cria.
Então, a geratriz de uma dízima periódica simples vai funcionar da seguinte maneira. É uma fração cujo numerador é o período, por exemplo, 0,7777777. Quem é o período dessa expressão? Bom, professor, o período dessa expressão é igual a 7. Então, o numerador é 7. E o denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Quantos algarismos tem no período? Um algarismo só. Então, 7 sobre 9 é a mesma coisa que 0,7777777. Ok? Bom, a gente tem também o exemplo número 2. E no exemplo 2 eu quero que você observe o seguinte. Calcule a geratriz de 1,36363636 e assim por diante. Bom, primeira coisa, pessoal. 1 mais 0,363636, ou seja, eu separei a parte inteira da parte fracionária. 1 é 1, mais, quem é o número que se repete ali? O número que se repete é 36. Quantos algarismos tem no período de repetição? Tem 2, então é 1 mais 36 sobre 99. Significa dizer que eu vou ter aqui 1,363636 igual a, fazemos o mínimo múltiplo comum, 99 vezes 1, 99, com 36, vai nos dar 135 sobre 99, ok? Isto é a geratriz de uma dízima periódica simples, perfeito? A gente pode ter também a geratriz de uma dízima periódica composta. Pessoal, e a geratriz da dízima periódica composta é a fração cujo numerador é o antiperíodo, acrescido do período e diminuído do antiperíodo, e cujo denominador é formado por tantos 9 quanto forem os algarismos do período, acrescidos de tantos zeros quantos forem os algarismos do antiperíodo. Por exemplo, calcular a geratriz de 0,036666. Me responda, quem é o antiperíodo? O antiperíodo é 0,3. Quem é o período? 6666. Então eu vou pegar, olha só, 0,3 é 3, né? Eu vou pegar o antiperíodo, que é 3, junto do período, que é 6. Dá 36. Aí eu vou subtrair do antiperíodo, que é o 3. E vou dividir por, qual é o período? 666, 9. Quantas casas tem antes do período começar? 2, então 2 zeros. Quer dizer que eu fico com 36 menos 3, que é igual a 33, tudo isso sobre 900, que é a mesma coisa que 11 sobre 300. 0,036666 é a mesma coisa que 11 sobre 300. Esse é o exemplo número 1. Nós temos ainda o exemplo número 2. O exemplo número 2 vai nos dizer o seguinte. Calcule a geratriz de 2,14272727 e assim por diante. Pessoal, eu vou separar a parte inteira da parte decimal, então 2 inteiro mais 0,14, 27. Quem é o antiperíodo? O antiperíodo é 14, então é 14 junto do período, que é 27, dá 1427. Menos o antiperíodo, que é 14, então 1427 menos 14, dividido por, observa, quantos algarismos tem o período? 27, professor, então tem 2 algarismos, 9. Quantas casas tem antes de começar o período? 2 algarismos antes de começar o período, então 0, ok? Então eu fico com 2 mais, fazendo a subtração, 1413 sobre 9.999, que é 2 mais, fazendo a simplificação por 9, dá 157 sobre 1.100. Tirando o mínimo, nós acabaremos com 2.200 mais 157 sobre 1.100. Ou seja, a fração geratriz de 2,14272727 é igual a 2.357 dividido por 11, ok? Dízima periódica simples e dízima periódica composta. Legal?